Meus queridos irmãos, nós temos que iniciar este ano. É interessante, dia 1 de 2022 nunca me tinha acontecido subir ao púlpito num dia tão significativo, não é, como é o início do ano. Eu gostava imenso que os meus queridos irmãos pudessem sair daqui cheios de alegria, mesmo cheios de alegria, porque um ano a iniciar-se é como uma porta que se abre para nós termos perspectivas para a nossa vida. Os estudantes vão passar o ano, os desempregados vão arranjar um emprego, sair daqui, partir deste dia 1, agora que estamos aqui na casa do Senhor, estamos com Deus, não falamos nessas em trabalho, não é para hoje, é para amanhã. Que alguém que tem alguma doença, que o Senhor ajude a tirá-la do nosso corpo. Se alguém que está infeliz, que a felicidade venha. Eu digo-vos estas palavras do fundo do meu coração, que Deus realmente nos ajude a todos, que as nossas criancinhas cresçam para o Senhor. É o que mais desejaremos realmente todos nós neste momento. Eu queria abordar hoje um assunto convosco, começando por vos pedir que abríssemos a nossa Bíblia em Efésios no capítulo 2. E vou-vos dar uma tristeza já com este texto. Mas vamos lá então ler Efésios 2, versículos 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que tristeza, irmãos. Não podemos fazer nada pela nossa salvação. Nada. Todos os esforços que alguns queiram fazer pela nossa salvação é escusado. A nossa salvação exigia um martírio, exigia um sacrifício, e nenhum de nós estaria disposto a fazê-lo. Nenhum de nós. Um grande professor norte-americano que gosto muito de ouvir, porque eu admiro muito, foi expulso de uma universidade porque falava de Deus aos alunos, e houve um diretor dessa faculdade que não gostou disso, e há 12 anos ele foi expulso dessa universidade. E eu tive o privilégio de o poder ouvir dizer coisas lindas, como foi, por exemplo, no fim: eu cá por mim acredito em Cristo e no valor da sua ressurreição. A cruz é uma realidade que não podemos retirar das nossas vidas como seres humanos, senão não passamos como um outro animal qualquer, como nasce, vive e morre. Por isso eu acredito em Deus. E virou-se para o homem que o expulsou e disse-lhe: eu peço desculpa por ter dito isto. Eu mandei para vocês esta mensagem, porque há 12 anos me expulsaste daqui. Eu achei muito interessante. Espero que encontres no teu coração um lugar para me perdoar. Eu vou-vos dizer uma coisa, queridos irmãos. Nada, não podemos fazer nada. Diz ainda: não de obras para que ninguém se glorie. No versículo a seguir, não há obras para a nossa salvação. Não podemos fazer absolutamente nada, porque ela implica um sacrifício. Sempre implicou um sacrifício. Mesmo antes de haver seres humanos na terra, elas já eram sacrifícios. Se eles caírem, eu levanto-os e farei o que for necessário para os levantar. E levantou-nos de todos os nossos males. De todos, queridos irmãos. E eu volto a recordar-vos que mesmo aquele tormento que eu vi algumas pessoas passarem por causa do pecado contra o Espírito Santo, não esqueçam que quando o Senhor disse isso, estavam lá pessoas que disseram que Jesus fez milagres por obra do diabo. Por obra do diabo. Ele faz os milagres por Belzebu, disse os fariseus, e é por isso que ele disse isto. Esse pecado não pode ser perdoado, porque eles atacaram a única pessoa que podia tirar o pecado. Porque agora sim, era uma pessoa, como nós somos. Só que é Deus. E nós não somos. Nem para lá caminhamos. Mas dizia então esse professor: se o ser humano, se Deus dependesse do ser humano para Deus ser criado, Deus nunca seria criado. Foi esse professor norte-americano que disse: se Deus
se Deus dependesse do ser humano para ser criado, Deus nunca existiria, porque o ser humano não criaria Deus. E eu vou-vos dizer, ainda bem que é assim. Não estou triste por isso. Porque Deus sabe o que fazer connosco, mas nós não sabemos o que fazer com Ele tantas vezes. Não sei se vos acontece a vocês. A mim isso acontece. Muitas vezes não sei o que hei de fazer com Deus. Tenho a minha vida tão limitada, tão direcionada para o erro, que eu não sei o que posso fazer com Deus. Não sei o que hei de fazer com Deus. Por isso, meus irmãos, este texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz claramente que não podemos fazer nada pela nossa salvação, mas queremos ser salvos e vamos ser salvos. E é um pouco disso que vamos tratar, porque depois os irmãos, eu aqui não vou abrir a Bíblia, mas em 1 Pedro 1,5 diz que estáis guardados para a salvação. Nós nunca nascemos para não ser salvos. Nós estamos guardados para a salvação. Qualquer pessoa que aqui está dentro, qualquer pessoa que me está a ouvir, um alcoólico que vocês viram na rua, qualquer pessoa, um polícia mau. E é uma forma de dizer, não nos haverá maus. Alguém que nós achamos que não poderia viver num sítio daqueles, essas pessoas não existem, porque nós nascemos para a salvação. Diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. E não tem aqui classificação de pessoas. É todos os homens, mesmo o pior que vocês já conheceram. Que não anda por aí a dizer que Jesus Cristo faz milagres porque é inspirado pelo diabo. Qualquer homem, qualquer mulher tem direito à salvação. Porque tem direito ao perdão. Há, no entanto, algumas coisas que por vezes na Sagrada Escritura nos custam entender. Temos alguma dificuldade em entender. É quando, sobretudo, o apóstolo Paulo é rijo, é duro a tratar de alguns pormenores da Sagrada Escritura, sobretudo em 1 e 2 de Coríntios. Faz-nos algumas apresentações que têm a ver com o pecado e a destruição que o pecado faz em nós, como pessoas. O pecado não destrói mais ninguém. Mesmo por vezes quando dizemos o pecado destrói as famílias, pode haver realmente acontecer isso, mas vejam, eu conheci, a minha casa tinha 7 pessoas, tinha 8 pessoas, e o meu pai era um homem um bocadinho difícil, mas eu daqui a bocadinho vou ler uma oração da minha mãe, nunca esqueci. Ela orava pelos filhos todos e citava o nosso nome. Então começava pelo mais velho, que era o António, e terminava na mais nova, que se chamava Eugénia. E ela dizia, meu Deus, agora pelo meu António, agora pelo meu Manuel. Depois eu era o terceiro, e pelo meu Fernando. E nós ouvíamos, porque ela estava ao fim do dia no quarto, e ia rezando, como ela dizia, pelos filhos todos. E eu decorei algo que ela dizia maravilhoso, que é bom para a Igreja Adventista maravilhosamente. Maravilhoso para a Igreja Adventista. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Há algumas das coisas que o apóstolo Paulo disse que são muito difíceis de entender, eram para ouvidos de pedra, que não eram capazes de compreender um pouco só do Evangelho e inventavam. Havia alguns no seu tempo que tentavam destruir a Igreja com influências impróprias para um cristão. E o apóstolo Paulo parecia duro, mas não é duro. Fazia o seu serviço. Em 2 de João, no capítulo 3, no capítulo 1 e no versículo 10, diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo seja convosco na verdade e no amor. Também foi o apóstolo Paulo que disse.
Também foi ele que escreveu Coríntios 13. Talvez as coisas mais lindas que eu ouvi em toda a minha vida. Quando estava em Serpins, havia uma irmã que dizia na igreja: não se importa de ler outra vez esse texto, depois de eu ter lido. Eu acho que nunca fui uma pessoa que li muito bem, porque eu não leio bem a falar, eu tenho que estar em silêncio absoluto para compreender o que leio. E então vou olhando e o meu cérebro vai absorvendo, não é? Mas eu tinha que ler para aquela irmã, pela maravilha que ela, eu acho que foi isso que a ajudou muito a batizar-se na Igreja Adventista. Vejam bem, palavras deste homem, nós realmente achamos, em algumas situações, há alguma dureza nas suas palavras. Meus queridos irmãos, a Sagrada Escritura, eu não tenho o relógio. A Sagrada Escritura veio para nos salvar, para nos preparar o caminho, para nos ensinar como viver. Há coisas escritas, sobretudo no Espírito de Profecia, que, sendo mal compreendidas, poderíamos dizer: estas pessoas nunca perceberam a salvação. Eu vou dizer-vos uma coisa que o pastor Quim Nogueira um dia me mostrou. Havia um casal que se batizou na nossa igreja e criavam porcos antes de se batizarem, e continuaram a criar porque era o sustento deles. Eu li esta passagem, irmão, não me recordo onde está. E os irmãos ficaram indignados quando descobriram. Só que eles iam ter uma visita da irmã White, passado algum tempo, pouco tempo. E sabem o que ela lhes disse? O que vocês deviam ter feito é ajudá-los a mudar de trabalho. Vocês querem que eles vivam como? Eles vão comer o quê? Eles não comem realmente esse animal, mas eles vão comer o quê? Vocês querem que eles vivam como? Coisa horrível, não é? Nos parece a nós. Mas ela era uma mulher inspirada para nos salvar e para nos ensinar caminhos de salvação. E os irmãos, claro, com o tempo foram ajudados. Isto é só um pormenor que nunca me esqueci daquele homem. E eu, há bocado, quando estava a ouvir o Paulo a fazer a escola sabatina, isso falou na fé, lembrei-me também de um outro pastor. Há frases que eu gravei na minha mente, não saíram mais de cá. Em que um pastor disse neste púlpito: sou convertido e tenho fé, porque a Bíblia me ensina a aceitá-la. Ou sou convertido por razões aceitáveis. Era exatamente a expressão que ele usava. Eu sou convertido por razões aceitáveis. Razões que me fazem crer. E isso é a fé. Nós conseguirmos compreender aquilo que pode ser aceitável, ou o que é aceitável, e nos ajuda a compreender que realmente a fé é o único instrumento, eu vou dizer assim, que temos à nossa mão para poder perceber Deus. E se ela for alimentada, ela vai crescendo. Ela diminui se não é alimentada. E é isso que depois a Bíblia nos ensina a fazer. Eu vou pedir que agora abram outra vez a vossa Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, no capítulo 5. Segunda de Coríntios, no capítulo 5. E nos versículos 15 e 17. 15 e 17. Diz assim. Espera aí, irmãos. Não é 2 de Coríntios, é? É assim. 5. Peço-vos perdão, meus queridos irmãos, mas eu vou-vos dizer o que é que está escrito lá. Agora eu não tenho a certeza se é a primeira, se é a segunda. Já agora deixem-me ver. Gostava que vocês lessem comigo. 5, mas isso é a primeira.
Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Era isto. Errei aqui qualquer coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E depois diz ainda um bocadinho mais. As coisas velhas já passaram. Estão a ver, irmãos? Na realidade, quando nós percebemos que não podemos fazer nada pela nossa salvação, que não há meios para atingirmos a nossa salvação com o nosso esforço, há alguma coisa que o Senhor Jesus diz que podemos fazer, podemos mudar. Podemos alterar alguns procedimentos da nossa vida. Eu vou-vos dizer uma coisa que eu ainda fiz durante algum tempo e eu quero que os irmãos, eu disse, saiam daqui felizes. O pastor que me batizou um dia foi-me lá visitar a casa e viu um garrafão com vinho. Ele ia acompanhado de um jovem aqui da igreja. E eu estava na maior, eu e a Fernanda, estávamos a jantar, trabalhávamos muito, na altura trabalhava-se muito nas empresas, e nós estávamos a jantar cheios de fome, e ele viu lá o copito de vinho. E ele fez, e eu disse, mal tem. Eu só bebo um bocadinho. E depois expliquei-lhe, olha. E o jovem pegou na Sagrada Escritura e mostrou-me Provérbios 20, capítulo 1. Nunca esquecerei aquele gesto. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Quem neles errar nunca mais será sábio. Desculpe, irmão, saia daí da porta. Eu peguei no garrafão, despejo aqui na sua presença. Eu vou dizer-lhe, este garrafão chega a durar para 2 meses. Vê que eu não bebo muito. Despejei-o ali na presença dele. É para isto que serve o Evangelho, irmãos. Não fiquei nada preocupado com aquilo que tinha feito, nada. Mas gostei de ter aprendido. Não esqueci o texto. Foi o jovem que abriu a Bíblia. Não foi o pastor ficou, Fernando. A Fernanda ficou muito atrapalhada também, não é? E então o jovem leu. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Quem neles errar nunca será sábio. E eu quero ser sábio. Nas coisas de Deus. De forma que não posso continuar assim. Mas depois nós temos em Gálatas capítulo 6, versículo 15, que diz: porque em Cristo Jesus o que mais tem virtude é sermos nele uma nova criatura. Alguma coisa se faz de novo em nós. É impossível ficarmos na mesma com o Evangelho nas mãos. É impossível, irmãos. E em 1 Coríntios 5:7 diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova criatura. E é o apelo que Deus vos faz, não sou eu, irmão. Eu também quero ser uma criatura nova. Eu vou dizer-vos uma vez mais, muito provavelmente, mesmo para aqueles nossos irmãos que estão lá em casa a ouvir-me, acham que é um grande privilégio uma pessoa subir a um púlpito e falar. Eu não tenho a certeza hoje, ao fim de 40 anos, em cima do púlpito, se não seria mais benéfico para mim estar aí sentado a ouvir. Por isso, meus queridos irmãos, se alguma coisa vocês almejarem dentro da igreja, que seja a vossa salvação. Não se preocupem com mais nada. Ouçam quem fala. Eu gostei de ouvir o Jorge no sábado passado. Gostei muito de ouvir o João no outro sábado atrás. E eles trouxeram mensagens lindas para a igreja. E isso é que interessa, queridos irmãos. Nós não temos mais assim uma pontinha de valor a mais do que alguém dentro da igreja, mesmo que hoje houvesse pessoas que não sabem ler, porque uma pessoa que tem Jesus no coração a receber o maior prémio que a vida pode oferecer. O maior prémio que a vida pode oferecer. E eu tive o privilégio de ver isso nos últimos anos. Para onde vamos nós, queridos irmãos? Para onde nós queremos ir? E é aqui que vem a oração da minha mãe.
Para onde queremos ir nós, queridos irmãos? Nós queremos ir para a eternidade. Nós queremos conhecer a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Nós queremos ir viver lá aqueles 1000 anos. Fora daqui. Enquanto este mundo se prepara, esta terra se prepara para depois receber a purificação e voltar a ser a nossa casa. Mas nós queremos ir para lá. É o que eu quero, irmãos. É o que eu quero. E peço as vossas orações. É para lá que queremos ir, irmãos. E esta oferta nos foi feita por Jesus. Diz que o Senhor, em Atos, no capítulo 1, nos versículos 9 a 14, diz que o Senhor Jesus subiu ao céu na presença dos discípulos. E eles ficaram pasmados a ver, durante algum tempo, Jesus a olhar para eles e eles a vê-lo subir. E de repente aparecem 2 anjos vestidos de branco. Os irmãos conhecem toda a história. E disseram-lhe assim: varões galileus, para onde estáis olhando? Esse Jesus que para o céu viste subir, há de vir. Vocês não querem saber o que eu gosto desse texto? Sabem, quando eu dou estudos bíblicos, eu costumo encontrar palavras na Bíblia para falar no Advento. E depois digo, é por isso que eu sou adventista. Porque a Sagrada Escritura ensina o Advento. E o Advento é a volta de Jesus. E o que os adventistas creem é na volta de Jesus. Não é um arrebatamento secreto como algumas igrejas enormes dizem. Pode ser um arrebatamento secreto e ninguém sabe. Não é nada disso. Diz que todo olho verá. Todas estas coisas que nós conhecemos. Que há de vir julgar os vivos e os mortos. E o seu... Desculpem. Há de vir da mesma forma que o viste subir. E no capítulo Jó 19, 25 a 27, diz uma coisa incrível. Já naquele tempo, tão longe de nós, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E na minha carne o verei a Deus. Está a falar do Advento. Está a falar do Advento. O mesmo Advento em que nós queremos hoje. Olhem uma oração da minha mãe, que eu aprendi há mais de 60 anos e nunca esqueci. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, que há de vir julgar os vivos e os mortos, que há de vir, e quando um dia será que a minha mãe algum dia percebeu isto? Há de vir, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Era a oração da minha mãe. Há de vir, julgar os vivos e os mortos. Foi das primeiras pessoas, assim como tornei adventista, que eu e a Fernanda pegámos numa máquina de slides com vários estudos e fomos meses a ensinar-lhe a Bíblia. Eu sempre pensei que ela um dia ainda viesse atrás de mim, mas ela estava muito agarrada às suas coisas e já tinha muita idade. Mas eu fui lá, irmão. Retomei uma Bíblia que lhe tinha oferecido nessa altura. Eu ainda era um jovem. E depois, quando ela faleceu, eu retomei essa Bíblia que eu lhe tinha dado. E lá fui pregar-lhe o Evangelho. Essa fantástica mulher que estará no reino do céu. Um dia. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui volto a afirmar uma vez mais: não podemos fazer nada pela nossa salvação. Podemos mudar um pouco o nosso modo de vida, ser verdadeiros. Eu vou-vos dizer uma coisa que eu nunca fiz diante dos meus filhos. Nunca lhe menti. Era proibido mentir aos meus filhos. Às vezes eu conversava com a Fernanda e dizia-lhe: se nós lhe mentirmos e eles mentirem, a responsabilidade é nossa. Mas isso não quer dizer que eu nunca menti, queridos irmãos. Porque se eu vos dissesse que nunca menti, vocês diziam todos em silêncio: mentiroso. Mas isto não quer dizer que eu não possa evitar de mentir. E é essa a instrução que Deus nos dá. E é essa uma das preocupações do céu. Em João, Filipe diz para Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João, em João 14:8 disse-lhe Filipe: então mostra-nos o Pai. Se ninguém vai ao Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus diz assim: ainda não me conheces, Filipe? Então o que tenho eu estado a fazer, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Para quem é que eu tenho estado a pregar, Filipe? Jesus viveu após a ressurreição, ainda viveu estes problemas com os discípulos a caminho de Emaús e disse para eles: honestos e tardos de coração, para perceber as coisas que os profetas escreveram. Então não era normal que um Deus descesse do céu à terra e padecesse a morte para que vocês pudessem ter salvação? E os discípulos que iam para Emaús fizeram uma coisa incrível. Iam para Emaús, já não foram, voltaram para Jerusalém. E eu vou dizer-vos uma coisa, queridos irmãos: é o que nós temos que fazer. Voltemos a Jerusalém e comecemos de novo este 2022. Porque eu vou-vos dizer uma coisa que espero não vos chocar. Espero não vos chocar, queridos irmãos. O Evangelho não é uma religião. Quem pensar nisso está enganado. O Evangelho não é uma religião, é um caminho onde todas as pessoas se encaixam. As religiões mais estranhas que vocês conheçam, os países mais estranhos, os asiáticos, têm igrejas adventistas por todo o lado. E, no entanto, eles acreditavam lá naquele Deus gordo. E aquilo encheu-se de adventistas e de outras igrejas cristãs. Porque o Evangelho é um caminho. O Evangelho é que nos é Deus a tirar-nos uma corda no último momento em que estamos mesmo a cair na miséria total. E o Senhor dá-nos uma corda. É o momento em que o Evangelho é a luz, quando nós estamos numas trevas que não conseguimos ultrapassar. O Evangelho é luz, o Evangelho é isso, não é uma religião. A palavra religião quer apenas dizer religar. O homem estava fora da graça de Deus, voltou para Deus, religou-se a Deus. É o que quer dizer religião. O Evangelho é um caminho que temos que percorrer. O Evangelho é a única paz que temos quando o nosso coração está partido aos pedaços. Eu vou-vos dizer uma coisa esta manhã, queridos irmãos, que vocês bem sabem.
Todos nós estamos salvos. Eu já disse isto aqui muitas vezes, espero que nunca se tenham indignado por eu ter dito isto. Nós estamos salvos, irmão. Cristo saiu da cruz morto, mas ressuscitou. E nunca mais alguém pendurará Jesus numa cruz, mesmo que ele continue com o corpo. Não é possível. Ele é Deus. Por isso nós estamos todos salvos. Só precisamos de perceber que esta salvação eu tenho que aceitar do fundo do meu coração. Não somos nós que vamos ao encontro do Evangelho. É o Evangelho que vem ao nosso encontro. Foi o Evangelho que foi à minha casa através do Fausto e da Saudade. Levaram lá o Evangelho, os costumes da igreja e o que aprendiam na igreja. E foi assim que nós conhecemos o Evangelho. O Evangelho vai ao nosso encontro. E é por isso que eu hoje vou ao encontro das pessoas. Há 11 anos seguidos que eu estou a dar estudos bíblicos sem interrupção. 11 anos. Aparece sempre alguém, irmãos. Tem sido uma coisa maravilhosa porque é uma experiência linda dentro da igreja, não é? Mas eu tenho-me esforçado, quer dizer, irmãos, para encontrar outras pessoas. Há um tempo atrás fui a Condeixa com mais 3 pessoas e andámos porta a porta a pedir que nos aceitem para nós estudarmos o Evangelho com eles. Depois, mais tarde, fui com o Sérgio e a Mena, fomos a Brasfemos, à periferia da cidade de Coimbra, onde nós nunca vamos, e fomos ali porta a porta, deixámos Brasfemos quase todo feito. Para ver se encontramos alguém que queira estudar o Evangelho. Porque eu só tenho 2 pessoas agora e elas qualquer dia acabam. E depois não tenho mais ninguém. É isso que o Senhor nos mandou fazer. O Evangelho tem que encontrar as pessoas. Dificilmente a pessoa encontra o Evangelho. Porque, se repararem, foi assim com todos nós. O Evangelho veio ao nosso encontro, por isso ele não é uma religião. É um caminho que todos têm que percorrer, sejam em que denominação estiver. É um caminho, queridos irmãos. Eu quero hoje dizer-vos uma coisa muito interessante que aprendi com uma professora de hebraico muito nova. É impressionante o que aquela menina sabe. É impressionante, irmãos. Gostava que... Também enviei para vocês. Para os meus amigos do Facebook, enviei para toda a gente. Uma aula que ela deu sobre misericórdia. Uma das palavras mais lindas que está na Sagrada Escritura. Porque a misericórdia tem 2 procedências de língua. Uma é do latim, que vem da palavra cordia, ou cordis, quer dizer coração. E eu, de manhã, quando estava a rever tudo, eu normalmente vou acrescentando a um tema qualquer da Bíblia. Posso começar a fazer outra amanhã, ouvir alguém pregar, digo já, eu sou o maior imitador que há no mundo. Eu copio tudo. Tudo aquilo que for interessante para mim é escrito imediatamente. Seja o Carlos, seja o Jorge, seja o Abelino, seja quem for, eu copio tudo o que eu achar bom. O que eu achar bom, para mim, não é? Qualquer que me dê uma visão para eu fazer qualquer coisa a seguir. E por isso eu ouvi esta menina com todo o privilégio, com todo o prazer. Então, eu lembrei-me do Carlos porquê? Porque eu e o Carlos fizemos um trabalho durante mais de 20 anos foi por causa de um pastor que pregou aqui uma manhã, há muitos anos. Parece que aquele homem tinha estado na minha casa e sabia tudo da minha vida. E falou e arriou-me, foi-me arriando. E eu disse, meu Deus, não volto mais a fazer isto. Eu tenho que fazer um esforço como os outros fazem. O Evangelho também chegou a mim. Então eu e o Carlos e o meu cunhado Fausto, durante mais de 20 anos, fomos ao mesmo lugar, todos os anos, onde fizemos amigos e pregámos o Evangelho. Uma vez por ano. Só uma vez por ano. Tornaram-se tão nossos amigos que mais tarde perguntáramos quem era
E às vezes eu ia e trazia o meu carro cheio de roupa para as Dorcas, porque as pessoas estavam à nossa espera, para nos dar dinheiro. Porque nós levávamos a revista A Campanha das Missões. E aquelas pessoas gostavam imenso de nós. Queria dizer-te, Carlitos, que aqui há tempos fui visitá-los. Alguns estão como nós. Na altura tinha 30 anos, agora tenho 71. Ainda os conheci. Mas foi lindo, não é? É aqui nesta misericórdia, no meu caso, é a misericórdia do coração. O meu coração não aguentou a pressão que aquele pastor fez por mim, porque eu sentia vergonha. E como sentia vergonha, não ia. Mas depois fui durante aqueles anos todos. E então é isso que quer dizer. O meu corpo não queria ir, a minha mente não queria ir, mas o meu coração queria ir. Pronto, eu vou. E foi muito bom, graças a Deus. Mas depois vem a misericórdia que mais nos interessa, que é da linguagem hebraica. Eu escrevi até um pouco com medo de alguma coisa me falhasse. Na linguagem hebraica é muito mais rica no seu significado. Ela refere-se a quem tem a possibilidade de criar vida. O ventre materno. O ventre materno das mulheres está ligado à misericórdia que o Senhor fala na língua hebraica. E eu vou pedir-vos que vocês abram a vossa Bíblia no capítulo 49 aquela menina abriu-me os olhos completamente. No capítulo 49 de Isaías. Então, a palavra misericórdia está ligada à vida que Deus nos deu, ao nosso nascimento, ao nascimento dos nossos bebés. Ainda agora estava ali ao fundo uma senhora africana com um bebé tão pequenino, tão lindo ao colo dela. E até dá consolo olhar para estes bebés dentro da igreja. Também tem cá um netinho. E é uma alegria. O Carlos tem 2 netinhos. E há hoje já começam a aparecer muitas crianças aqui. Os netinhos do Carlos, esses fugiram-nos. Só aparecem de vez em quando. Então vejam o que lá está escrito no versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma senhora que teve dentro de si uma criança de 9 meses agora não tem misericórdia dele? Trata-o de qualquer maneira ou abandona-o? Reparem o que diz a seguir. Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Misericórdia. Até a palavra que eu não consigo dizer está ligada a um membro do corpo da mulher, em hebraico. Lá para eles, no hebraico, não é? Mas eu não consigo dizer a palavra. A misericórdia de Deus está ligada à nossa vida, a partir do nosso nascimento. Desde os mais pequeninos aos jovens, aos mais velhos. A misericórdia de Deus é nossa. E é por isso que nós não nos vamos perder. Porque quando nós estamos muito mal, a misericórdia é acionada. E há um texto que diz que Jesus abre os seus braços diante do Pai e diz 3 vezes: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Meus queridos irmãos, eu estou mesmo a terminar. Nós não nascemos para ficar esquecidos por aí, em campos de terra. Nem nascemos para ficar feito em cinzas. Nós nascemos eternos, como Adão e Eva. E aqui teríamos ficado eternamente, se não tivesse acontecido aquele desastre. Mas agora que não temos essa possibilidade, temos Jesus. Só quero mostrar-vos uma coisa que vocês não vão conseguir ver.
Mas eu sei que algumas pessoas já viram. Neste cartãozinho está escrito em francês: resisti. Foi uma jovem com 19 anos de idade. Foi colocada na Torre de Constance, em França. Eu já lá fui, talvez, uma dúzia de vezes, não sei. Eu consolo-me a olhar para esta pedra. Isto é uma pedra que está no chão. Com 19 anos de idade, saiu de lá quase com a minha idade e com as unhas para servir o seu Deus, para não se render à vontade de alguém que a queria forçar a ser uma cristã que ela não queria ser. Queria ser uma cristã que queria viver à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E ela nem nunca acusou os pastores que conhecia, nem nunca se rendeu àquela força destruidora. E então ela saiu de lá para morrer com quase a minha idade. Esteve lá desde os 19 anos. E escreveu então nesta pedra: resisti. E é o que eu quero dizer-vos, meus queridos irmãos, para 2021, para 2022, resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém.